As últimas notícias que mais chamam a atenção dentro da movimentação legislativa do Congresso Nacional dizem respeito às reformas tributária e administrativa, e é sobre essa última que irei falar hoje. De acordo com o site oficial da Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020, a chamada reforma administrativa, pretende alterar institutos próprios do regime de serviço público do país, modificando 27 trechos da Constituição Federal, além de introduzir 87 novas redações à Carta Magna. Dentre essas mudanças, as mais significativas repercutem na contratação, remuneração e desligamento dos futuros servidores, pois as regras só serão válidas para quem ingressar no serviço público após a aprovação da PEC. Os vínculos de trabalho, por exemplo, podem ser ampliados para 5, tendo para cada um regras próprias de ingresso e permanência. Cargos típicos de Estado, cargos por tempo indeterminado, vínculo de experiência, vínculo de cargos temporários e os cargos de liderança e assessoramento. Essas são apenas algumas das inovações trazidas pela lei, lembrando que o texto ainda pode sofrer revisão pelas comissões que irão analisá-lo antes das votações. Agora que já apresentamos um pouco do que a reforma pode trazer, assista o ponto de vista que preparamos especialmente sobre esse tema e saiba mais sobre o conteúdo. Muito bem, começa a partir de agora mais uma edição do Ponto de Vista comigo, Paulo Radamés, aqui na TV Assembleia. Todo o programa eu começo dizendo que o objetivo das nossas entrevistas é descobrir qual é o cruzamento entre o direito e a política e encontrar, afinal de contas, a influência que uma atividade exerce na outra. Por que a TV Assembleia se permitiu debater esse tema? Porque é justamente no Legislativo Estadual onde as principais discussões políticas que vão, inevitavelmente, atualizar e aprimorar o nosso ordenamento jurídico acontecem. Todas as leis que vão ser posteriormente obedecidas pelos cidadãos, vão ser discutidas pelos membros do Judiciário, pelos advogados e também vão ser implementadas na forma de políticas públicas pelo Executivo, passam pela Casa de Leis do Sul Mato Grossense, a Assembleia Legislativa. E no tema de hoje a gente trouxe um tema que já foi debatido aqui com um entrevistado que também já participou do nosso programa, porque assim como no direito e assim como na política, os temas eles estão a todo momento se renovando e buscando sempre novos olhares e novas conversas, não é? Não é verdade, Roberto? Isso. Então, o nosso entrevistado é o Roberto Pinheiro, que é professor de concursos públicos e procurador da AGU, que vai falar sobre a reforma administrativa. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no programa e pretendo trazer algumas novidades sobre a reforma administrativa que está tramitando nesse momento na Câmara dos Deputados. Pois é, está tramitando nesse momento, mas ela está tramitando desde 2019, quando a gente teve a nossa primeira conversa, né? Queria começar daí. Por que demora tanto tempo para uma reforma administrativa, uma proposta de emenda à Constituição continuar ser aprovada? Talvez um dos fatores para que essa PEC, que é uma bandeira do atual governo federal, demorou tanto para tramitar, é a crise sanitária que o mundo está enfrentando e o Brasil também está enfrentando decorrente da Covid-19. Esse talvez seja um fator bem significativo nessa demora, nesse momento, para que a reforma possa tramitar. Ou que ela demorou para tramitar, porque agora eu acredito verdadeiramente que ela vai andar bastante rápido. Entendi. A gente começou também contextualizando com a questão da pandemia do Covid-19. Na sua opinião, qual é o tamanho da influência que a crise sanitária trouxe para o andamento dessa reforma? Porque a gente começou a discutir isso, né? Também não dá para colocar a culpa de tudo no Covid. A gente começou a discutir isso em 2019, quando a gente gravou aquela entrevista lá na sala de aula, né? Vou até pedir para o editor colocar umas imagens agora da nossa primeira conversa. E não se falava em Covid, foi antes da pandemia, né? Mas a pandemia definitivamente atrasou. Então, qual que é o tamanho da influência que ela tem para o andamento da sua aprovação e da sua votação, né? Não foi votada ainda. A reforma da Previdência, no primeiro momento, ela foi a grande bandeira desse governo e ela foi promulgada em novembro de 2019.
E logo em seguida, o governo ele tem em pauta outras reformas, como a reforma tributária e a reforma administrativa. A reforma tributária ela é um tanto quanto mais complexa, né? E aí optou-se por dar andamento à reforma administrativa. E a pandemia, ela, de certa maneira, ela traz um atraso para essas reformas, tendo em vista que o governo teve que focar políticas públicas voltadas para atender a população como um todo na questão da pandemia. Mas respondendo assim, a pergunta de forma mais objetiva, a PEC 32, que é a reforma administrativa, ela tende a caminhar agora porque ela tende a trazer uma redução das receitas públicas decorrente de gasto com pessoal, de gasto com servidores públicos. Essa é uma das grandes bandeiras, não é a única bandeira da PEC 32 que trata da reforma administrativa do Estado brasileiro. A gente já vai falar da PEC 32, é o tema do programa de hoje, mas você também falou sobre a reforma tributária, né? Então, sim. A discussão, ela foi apresentada semana passada, né, pelo governo federal. A discussão concomitante de duas reformas tão impactantes, na sua opinião, qual que é a avaliação que a gente pode fazer? Isso aí é a retomada de uma agenda econômica do país? Na verdade, é que quando a gente fala de reforma tributária, há necessidade de um consenso entre o parlamento e o Poder Executivo. Na semana passada, houve um encaminhamento de uma proposta relacionada ao imposto de renda, mas anteriormente o Poder Executivo Federal encaminhou uma outra proposta relacionada à redução de algumas contribuições, né? E ao lado ou paralelo a essas duas propostas do Poder Executivo, nós temos ainda uma proposta da Câmara dos Deputados e uma proposta do Senado Federal. Então, existe a necessidade de um consenso entre o Legislativo e o Executivo para que se chegue a um ponto em comum em relação à reforma tributária. Porque vamos entender, a tributação brasileira ela tem por base uma economia da década de 60. Na década de 60 nós tínhamos nesse país, basicamente, e no mundo, basicamente indústria, comércio e prestação de pequenos serviços. A base econômica tributária brasileira, né? E a agricultura. A base econômica da tributação brasileira ainda recorre à indústria, a comércio, a pequenos serviços e à agricultura. Hoje nós temos aí uma indústria digamos assim, que eu vou chamar de indústria 4.0. Nós já temos uma nova revolução industrial. A gente nem entendeu direito a 3.0 e já está na 4. Exatamente, então. A gente não sabe nem o que é robotização e a gente já está falando de neurociência. Nanotecnologia. Vários assuntos. Vários assuntos, conectividade, né? Então, a tributação brasileira ela precisa se preocupar com essas novas bases econômicas que movimentam a economia. Daí é muito complexo uma reforma tributária sem um consenso entre legislativo e executivo. Repito, nós temos várias propostas hoje tramitando no Parlamento Nacional, algumas oriundas do Poder Executivo, uma da Câmara e uma do Senado. Sem contar que há necessidade de trazer estados e municípios para essa discussão. Porque, às vezes, fica inviável se trair investimentos estrangeiros para o Brasil diante de um manicômio tributário que nós enfrentamos aqui. A minha empresa, de repente, se instala no Brasil, eu não sei se eu vou pagar ICMS ou ISS. Entendi, é o que eu estava falando no começo do programa, né? A relação entre o direito e a política, um não vive sem o outro, né? Além da reforma tributária, da reforma administrativa, a gente estava conversando antes de gravar aqui que, na nossa primeira entrevista, havia uma confusão de termos quando a gente falava em reforma administrativa, porque eram duas as propostas, né? Sendo que a primeira já foi aprovada nesses 2 anos aí, né? Não era para menos, que era a PEC emergencial de gastos públicos, né? Então, ela já foi aprovada. Vamos começar, antes de falar da reforma administrativa que está para ser votada, falar da reforma que já foi aprovada, da reforma dos tetos de gastos públicos, né? Isso, a PEC emergencial. O que ela implementou na Constituição hoje? Bem, antes de entrar no próprio texto da PEC emergencial, que virou a emenda constitucional 109 de março desse ano, de 2021, na verdade, essa reforma ela tramitou, Radamés. Por quê? Porque o parlamento, num determinado momento, chama o Poder Executivo Federal e apresenta a necessidade de tramitação dessa reforma,
a PEC emergencial, que reduz despesa, reduz gastos públicos, essa é a proposta dessa reforma, mas em contrapartida havia necessidade de se levantar recursos para prorrogar o pagamento de auxílio emergencial à população brasileira mais carente. Exato. Então essa foi uma bandeira louvável do Legislativo Nacional, né? Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado se unem, entram em consenso com o Poder Executivo, a PEC tramita e se libera recursos para prorrogar o pagamento do auxílio emergencial no ano de 2021. E aí, no próprio texto da reforma, que virou agora emenda constitucional, repito, emenda constitucional 109, libera-se 44 bilhões de reais para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial. Esse valor ele é exclusivo para o auxílio emergencial ou ele também vai solucionar outros problemas? Ele é exclusivo para o auxílio emergencial. Interessante. Né? É exclusivo, esse montante é exclusivo para o auxílio emergencial. E assim, tramitou rapidamente, né? Durante essa sessão legislativa, tramitou o texto da PEC emergencial, que se consolidou na emenda constitucional 109, de 15 de março, foi promulgado em 15 de março de 2021. Então, a gente tem uma reforma administrativa que também não pode deixar de ser administrativa, que é a emergencial dos gastos públicos, e tem essa reforma administrativa estrutural, vamos chamar assim, né? Sim, que é a PEC 32. Sim. De lá para cá, de 2019, quando o texto estava sendo redigido, a gente estava tendo as nossas primeiras impressões. O que mudou para o texto que vai ser votado agora? Vai passar pela CCJ ainda, mas é um texto já bem sólido. Sim, nós tivemos uma ampliação do corpo do texto. O texto ele ganha mais volume, ele fica mais significativo. Antes se preocupava só com gastos de pessoal na própria PEC que tramitava em 2019. Na PEC administrativa de 2019, a ideia era a contenção de gastos. Hoje, além da contenção de gastos, também se preocupa com governabilidade. E o que é isso? É tornar a administração pública mais, eu diria, menos burocrática. Vou dar um exemplo, só para nós contextualizarmos. O texto de 2019 não falava em possibilidade do presidente da República criar ministérios. Isso não estava contemplado. Não estava contemplado. Então, por uma questão de governabilidade, o texto atual, a PEC 32, ela permite que o presidente da República, por meio de decreto, possa criar ou extinguir ministérios. Mas essa questão dos ministérios também parece que já foi revista, né? Ou está para ser revista com a apresentação de uma emenda. Na verdade, teve uma emenda saneadora, uma das 3 apresentadas pelo relator, que propõe a supressão da possibilidade de, por meio de decreto, o presidente da República extinguir entidades da administração indireta ou criá-las. Tá? Essa foi uma proposta de supressão apresentada pelo relator na Câmara dos Deputados. Quer dizer, a gente não conseguiu entrar ainda nem nas inovações do texto de lá para cá, a gente já tem que se atentar também para as inovações do que não vai poder mudar, do que seria mudado. Exatamente. Então, são 3 emendas saneadoras que você mencionou. Quais Sim. são as outras 2? As outras 2. A primeira, então, é essa: o presidente da República ele não vai poder mais tratar diretamente ou tratar por meio de decreto sobre a criação ou extinção de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. E um outro ponto também que o relator propõe a supressão foi a inserção de vários princípios que iriam nortear a administração pública. A gente tem os famosos princípios da LIMP, lá do artigo 37, né? Isso. Para quem está assistindo o programa, que é estudante de direito, ou lida com direito administrativo, já deve saber, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além desses 5, a gente teria novos princípios. Sim. De acordo com a proposta do texto. Isso não está para acontecer mais? Como que ficou isso? O texto original trazia outros princípios. Por exemplo, trazia o princípio da inovação, o princípio da prestação de contas, da responsabilidade. São princípios que aproximavam o Brasil de exigências da OCDE. OCDE. É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é um organismo internacional que hoje dita algumas diretrizes de economia, sobretudo na União Europeia, mas que acaba repercutindo no mundo inteiro. E o Brasil está tentando ingressar na OCDE há algum tempo. E esses princípios tentavam aproximar o Brasil de algumas exigências da OCDE.
Mas o relator na Câmara dos Deputados, entendeu por bem suprimir, porque esses princípios poderiam trazer judicialidade a respeito de muitos temas que envolvem a administração pública. A reforma administrativa que busca desburocratizar e acabar trazendo mais problemas, mais questões não resolvidas no âmbito judicial, né? Perfeitamente. A terceira emenda, Roberto? A terceira emenda, ela trata sobre carreiras típicas de Estado. A PEC 32, ela propõe a criação de carreira típica de Estado e ela veda, na verdade, que essas carreiras típicas possam exercer qualquer tipo de atividade, inclusive na iniciativa privada. Então, se eu sou um servidor público ocupante... Vamos interromper aqui. Ela define o que é uma carreira típica de Estado? Ela define de forma muito aberta, porque caberá uma lei complementar descrever quais atividades serão consideradas como atividade típica de Estado. Entendi. Mas atividade típica de Estado, o texto da PEC 32, ela superficialmente ela diz que carreira típica de Estado é aquela que será estratégica para ações do Estado, que atuam dentro daquilo que nós chamamos de poder extroverso. Poder extroverso. Poder extroverso. Está aí um termo que é inédito para mim. Poder extroverso é doutrina italiana, direito administrativo italiano. Os professores brasileiros nos ensinam que poder extroverso é quando a administração pública ela tem o poder de ingressar na privacidade, na intimidade das pessoas. Por exemplo, quando a administração pública ela requisita informações de uma empresa na área fiscal. Então, certamente, os auditores fiscais dos municípios, do Estado ou dos estados, do DF e da União serão considerados carreiras típicas de Estado, porque eles exercem um poder extroverso. E eles estariam proibidos de exercer alguma atividade particular? Qualquer outro tipo de atividade, diz o texto original da emenda. O relator... Mesmo a atividade de professor? A atividade de professor é uma exceção. Seria uma exceção. Isso não ia mudar, então? Isso não ia mudar. Tá? Mas a carreira típica de Estado, em síntese, o texto original dizia, não pode exercer qualquer outra atividade, e isso inclusive na iniciativa privada. Aí tem as exceções docência e saúde, profissões devidamente regulamentadas na área de saúde. Então, se o auditor da Receita Federal fosse um músico, ele não poderia, por exemplo, desenvolver uma atividade de professor de música, né? No sábado, no domingo, no feriado, ele estaria impedido pelo texto original de exercer qualquer tipo de atividade, ainda que houvesse compatibilidade de horário. E aí o relator propõe a supressão desse qualquer tipo de atividade, permitindo o exercício de atividades estranhas ali ao serviço público, respeitando compatibilidade de horário. Isso só vai valer para os servidores de carreiras típicas de Estado? Típicas de Estado, Tá bom, então vamos pegar o gancho desse termo, carreiras típicas de Estado, porque a gente sabe que essa reforma vai trazer novos vínculos do servidor com a administração, sendo um deles carreiras típicas de Estado, né? Mas existem outros 4, queria saber quais são. Esse, inclusive, Radamés, é um dos pontos que mudou do texto anterior em relação ao atual. Na minha concepção, houve um avanço. O texto atual ele é mais pedagógico, ele torna a redação, a literalidade do texto constitucional fica mais clara. Que bom. Então, vamos lá, hoje nós vamos ter pela proposta 5 vínculos, a saber, o primeiro vínculo é o de carreira típica de Estado, que é voltado para atividades estratégicas de Estado, que exerçam poder extroverso, e uma lei complementar irá definir quais são essas carreiras típicas de Estado. Mas a gente já consegue suspeitar quais são elas, sim, né? Juízes, promotores. Juízes e promotores não são carreiras típicas de Estado, então, inclusive olha eles só não são... a importância dessa lei complementar. Eles não estão incluídos na reforma. Membros de poder não estão incluídos na reforma. Membros de poder legislativo, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público... E das Forças Armadas também. E militares estão fora do texto da reforma. E esses estão excluídos. Perfeito. Tá? Então, vamos seguir então, com... vamos lá. Carreiras típicas de Estado, servidores que serão contratados por prazo indeterminado, carreira típica de Estado e servidores que serão contratados por prazo indeterminado, tem que ser por concurso público, mediante concurso público. Nos mesmos moldes que a gente tem hoje. Nos mesmos moldes que a gente tem hoje, com uma diferença. Fará parte do concurso público um período de experiência. Aí vem o terceiro vínculo. O terceiro vínculo é o vínculo de experiência, que é voltado
para quem é contratado por prazo indeterminado, vai ter que cumprir o vínculo de experiência por 1 ano, e no final desse 1 ano é que acaba o concurso. Tá? No final desse 1 ano é feita uma avaliação, e aí os melhores avaliados, e de acordo com as notas obtidas no concurso público, serão nomeados pela administração pública a partir dali. Seria uma coisa muito parecida com o que a gente tem do estágio probatório hoje. Muito parecido com o estágio probatório. Na carreira típica de Estado, o vínculo de experiência será por 2 anos. 2 anos. 2 anos. Contratação por prazo determinado, 1 ano. Carreira típica de Estado, 2 anos. Então, eu tenho o vínculo de experiência, que é um terceiro vínculo. O quarto vínculo é o vínculo de contratação por prazo determinado, um modelo muito parecido que a gente já tem hoje. A contratação por prazo determinado, ela tem que se dar através de processo seletivo. E o quinto vínculo, cargos de liderança e assessoramento, que irão substituir os cargos comissionados e as funções de confiança. Esses não precisarão do concurso público? Esses não precisarão de concurso público. Entendi. Além da questão das categorias de vínculos do servidor com a administração, outras dúvidas são muito recorrentes quando a gente fala dessa reforma administrativa, não só dos atuais servidores públicos, mas também dos estudantes, né, dos candidatos que pleiteiam uma vaga e que estão querendo saber se os concursos têm a perspectiva de diminuírem, se tornarem mais escassos. Como que essa questão evoluiu nesses 2 anos de discussão da reforma? Bem, o texto constitucional da PEC 32, né, se ela vier a ser convertida em emenda constitucional, no meu modo de entender, ela traz mais segurança jurídica para aqueles que se preparam para concurso público. As carreiras típicas só podem ser contratadas mediante concurso. Os servidores que serão contratados por prazo indeterminado, só mediante concurso. E a PEC traz mais um ponto que é bem importante. Os empregados públicos, que são os servidores Caixa, públicos seletistas, isso, Correio, Caixa, Banco do Brasil, esses também só podem ser contratados por concurso público. Quer dizer, muda, mas não muda tanto. Muda, mas não muda tanto. A questão é mais de controle de gastos e contratação do que a questão do texto da reforma. Eu tenho que ter, e um dos grandes problemas do gestor público talvez o maior problema no mundo inteiro, é a contenção de gasto público. Não é só do Brasil, é no mundo inteiro, né? Ainda mais agora, nesse último ano, Ainda mais agora. Então, a questão do concurso público está mais atrelada à contenção de gastos do que jurídica. O texto da reforma traz, inclusive, no meu modo de pensar, segurança jurídica para quem está se preparando para concurso público. É isso que a gente está falando, né? A influência da política e também da política sem esquecer da economia no direito, né? Sim. A gente também, óbvio que a reforma administrativa é muito ampla, o universo do serviço público ele é enorme no Brasil, né? A gente tem categorias das mais diversas, saúde, educação, segurança, além das carreiras típicas de Estado, mas alguns pontos são mais comuns para todo mundo que tem dúvidas sobre essa matéria, né? A gente falou dos vínculos, eles se relacionam muito com a estabilidade. Como que fica a questão da estabilidade do servidor público, caso a reforma seja aprovada hoje? Bem, a estabilidade ela vai ficar restrita aos servidores ocupantes de cargos em carreira típica de Estado. Com o texto da reforma, os novos servidores, os servidores nomeados... Quem já é servidor não tem que se preocupar com isso, então? Não, quem já é servidor, o texto da reforma, inclusive, assegura os direitos dos atuais servidores. Entendi. A partir da sua promulgação, nós vamos ter um cenário totalmente diferente. Só os ocupantes de cargos de carreira típica de Estado, que têm que passar por um período de 2 anos de experiência, e depois desse período de experiência, diz a nova redação do artigo 41, eles terão que permanecer mais 1 ano no cargo para adquirir estabilidade. No final das contas, 2 anos de experiência, mais 1 ano no cargo, aquisição da estabilidade. É um estágio probatório de 3 anos. 3 anos. A diferença bem significativa é que esse direito de estabilidade vai ficar restrito para ocupantes de cargos incluídos em carreira típica de Estado. Quer dizer, a primeira coisa que a gente pode concluir é que vai fazer com que muita gente pense bem antes de prestar um novo concurso, né? Sim, sim.
Porque você, atualmente, hoje você pode pedir aquela... Qual que é o mecanismo que a gente tem? A vacância para poder tomar posse no outro? No outro cargo, isso. Enquanto o outro fica assegurado lá. Isso não vai existir mais, né? Não vai existir para a grande maioria. Para carreiras típicas de Estado, penso eu, vai continuar sendo possível pedir a vacância e no novo cargo, se eu não ficar muito feliz, se eu não estiver muito bem, eu posso pedir a recondução para o cargo anterior. Isso acontece hoje para os atuais servidores. Isso vai ficar restrito às carreiras típicas de Estado. Exatamente. Esse é o ponto de vista. Hoje a gente está falando sobre a reforma administrativa, que pode ser votada muito em breve no Congresso Nacional. Ela vai ser votada primeiro pela Câmara, é isso? Pela Câmara dos Deputados. Nosso entrevistado acabou de responder a última pergunta do primeiro bloco. A gente volta daqui a pouco com as perguntas que os seguidores da Assembleia mandaram no Instagram. Fica de olho. A gente volta a partir de agora com mais um bloco do Ponto de Vista. Hoje a gente está falando sobre a reforma administrativa, as mudanças que podem vir aí no mundo dos concursos públicos. Para responder as dúvidas que a gente tem sobre essa matéria, a gente trouxe o Roberto Pinheiro, que além de professor de concurso público, é também procurador da AGU e está acompanhando todas as discussões sobre essa reforma, também da reforma tributária, também da reforma previdenciária, todas as reformas ele está a par. Como eu falei no primeiro bloco, a gente vai trazer agora as perguntas que os seguidores da Assembleia mandaram para a gente lá no Instagram, porque a minha colega Areta Muritiba pediu para que vocês mandassem as suas dúvidas e a gente vai apresentar agora as mais interessantes. Na verdade, Areta? É verdade. Olá, Radamés. Olá, doutor Roberto Pinheiro. E o bate-papo está bastante elucidativo sobre a reforma administrativa, né? E é fundamental que os seguidores da Assembleia Legislativa continuem enviando as suas perguntas para que a gente possa levar um programa cada vez mais informativo e dinâmico para vocês. E nós temos a primeira pergunta aqui. Quem mandou para a gente foi a seguidora Daniele Martins. E ela quer saber o que acontece caso a PEC não seja aprovada. A gente sabe que a PEC pode ainda sofrer muitas alterações, mas ela pode também ser rejeitada. Como que funciona isso? Bem, todo projeto de emenda constitucional, ele paga um preço muito caro de tramitação até ele ser promulgado pelo Congresso Nacional. Ele passa na Câmara, tem que ser aprovado por 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados, não é fácil, são 513 deputados, em primeiro turno. Depois ele segue para o Senado, também tem que ser aprovado por 3/5 daquela casa, que tem 81 senadores, também em primeiro turno. Depois tem que ser aprovado em segundo turno em ambas as casas e depois promulgado. O Brasil precisa de uma reforma administrativa. Todo mundo sabe que há um preço muito caro no serviço público. Então, nós precisamos realmente de uma reforma administrativa nesse sentido, mas, por outro lado, a governabilidade do Estado ela ficará também comprometida se nós não tivermos uma aprovação imediata de uma reforma nesse sentido. A perspectiva é de que ela seja aprovada. A perspectiva é de que ela seja aprovada. Existe clima político para isso? Existe a necessidade financeira para isso? Existe a necessidade financeira e até uma questão de governabilidade, né? Assim, de governabilidade, palavra quase não sai, para viabilizar uma administração pública menos burocrática no Brasil, a gente precisa também dessa reforma. E também para tornar o serviço público um tanto quanto mais eficiente. Mas caso essa reforma não venha a ser aprovada, nós vamos pagar um preço muito caro durante algum tempo. Nós, enquanto sociedade brasileira, porque a reforma ela é nacional. Diferente, por exemplo, da reforma da Previdência, que se voltou quase que totalmente só para o âmbito federal, essa reforma ela atinge a União, estados, Distrito Federal e os municípios. Essa é uma diferença interessante entre nacional e federal, né? Talvez muita gente não saiba. Isso, então só para explicar, uma reforma nacional é aquela que alcança todos os entes políticos da federação e alcança todos os cidadãos brasileiros. Uma reforma federal, como foi a reforma previdenciária, que tinha um viés para alcançar apenas servidores públicos federais e o regime geral de previdência, que é um regime administrado pela União, pois bem, a reforma da Previdência ela se voltou exclusivamente, quase que na sua totalidade, para servidores públicos federais, não alcançando estaduais e municipais. Vamos ouvir a próxima pergunta. Então vamos lá. A seguidora Cristiane Escobar quer saber, doutor Roberto Pinheiro, na sua opinião, a reforma administrativa está sendo bem conduzida?
A reforma administrativa, ela demorou um pouquinho a chegar ao patamar que ela chegou hoje, tendo em vista a crise sanitária que o mundo inteiro enfrenta e o Brasil também. Atualmente, ela está sendo muito bem conduzida, inclusive, por esses dias, ela já deve estar sendo aprovada na CCJ, o relator já encaminhou, admitindo o texto quase na sua totalidade, com as supressões que nós comentamos aqui. Só com a questão dessas emendas saneatórias. E as emendas saneadoras. O texto ele deve avançar na Câmara dos Deputados, 3/5 e depois seguir para o Senado. Então, atualmente, a tramitação está sendo célere, está sendo rápida. Eu acredito, pela minha experiência de reforma administrativa, a última que nós tivemos foi em 1998, ou seja, no século passado, no milênio passado, e eu já ministrava aula naquela época. Foi a minha primeira reforma administrativa, quase 23 anos praticamente, né? A outra é de 4 de junho de 98, emenda constitucional 19. O texto ele demorou, mas quando começou a tramitar foi muito rápido. Se o Parlamento Nacional se comportar da mesma maneira que a última grande reforma administrativa, nós vamos ter uma tramitação rápida com a aprovação do texto ainda esse ano. Ainda esse ano? Sim. Caso não venha uma nova pandemia por aí, né? Vamos ouvir a próxima e última pergunta. Qual que é, Areta? A dúvida da Verusca Barreto é a seguinte: por que a reforma administrativa está há tanto tempo sendo discutida? Então, Roberta, a gente comentou isso, né, já durante o programa inteiro, são 2 anos de discussão, mas eu queria saber, para finalizar de uma forma mais técnica, qual é o rito de votação, de aprovação de uma proposta de emenda constitucional. Isso se deve muito também à crise sanitária, que a gente está até comentando durante o programa, ao longo do programa também, mas também, obviamente, uma proposta que vai mudar tantas estruturas da administração pública, né, vai reformar a Constituição, ela precisa ser analisada com muito cuidado, né? Então, o que faz com que ela demore tanto? Tá. Primeiro, na origem, nós tínhamos uma proposta de reforma administrativa de 2019 que acabou não saindo do Poder Executivo em direção ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional. Então, foi uma proposta que foi ensaiada, num determinado momento houve ali uma discussão se encaminha e não se encaminhava, uma questão mais política do que jurídica, e eu não me atrevo a dar uma opinião mais firme do que tem acontecido naquele instante. Mesmo durante a pandemia, em setembro de 2020, o texto saiu do Ministério da Economia para a Presidência da República. E a Presidência da República encaminhou ao Parlamento. Isso em setembro do ano passado, setembro de 2020. Foi recebido pela Câmara dos Deputados, vai passar na Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente o texto será admitido e aí ele vai a plenário. E ele tem que ser aprovado em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. Há indícios de que seja aprovado esse ano. Por que a minha opinião nesse sentido? Porque a PEC emergencial, nessa sessão legislativa, ela voltou a tramitar, e ela também era do ano de 2019. E ela tramitou com muita rapidez, tanto que em 15 de março de 2021, a PEC emergencial já foi promulgada como emenda constitucional 109. Se as lideranças da Câmara e do Senado adotarem a mesma medida em relação à PEC da reforma administrativa, o seu texto certamente será aprovado nesse ano de 2021. Pois é, a gente vai ter que aguardar para saber se isso acontece ou não. Isso eu digo a reforma administrativa, que foi o tema do ponto de vista de hoje. A gente falou muito sobre direito e sobre política com Roberto Pinheiro, procurador da AGU e professor de concursos públicos. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a participação do Roberto novamente aqui, que gentilmente se dispôs a conversar com a gente, e também a participação da minha colega Areta Muritiba. É isso aí, Radamés. Eu também quero agradecer a participação do Dr. Roberto Pinheiro e desejar muito sucesso profissional. E agradecer também todos vocês que enviaram as perguntas. Essa interação é muito importante para que a gente possa levar um programa cada vez mais interativo para vocês. E querem continuar acompanhando a grade de programação da TV Assembleia? É só seguir as nossas mídias sociais.
TV Alemes, 20 anos. A TV da gente, GMS.